Olá a todos, meu nome é Alfredo Costa Oliveira Júnior, sou professor substituto do curso de Engenharia da Computação da UEMA e esta é a nossa primeira aula de Paradigma de Programação. Neste curso nós iremos utilizar como livro o livro de Linguagem de Programação do Turcan e Noonan, e esses slides que eu estou utilizando na apresentação são disponibilizados pelos autores do livro e farei algumas pequenas modificações, mas a maior parte, do 99% são coisas dos próprios autores, só para fazer menção sobre essas questões. Certo? Então, nessa primeira aula vamos fazer um overview sobre os conceitos iniciais, né, que são importantes para entendermos linguagem de programação e falar sobre as principais ou sobre os principais paradigmas, né, de programação, certo? Então, basicamente a apresentação, vamos falar sobre princípios, o que é paradigmas e alguns tópicos especiais também do que vamos estar falando nesse curso, com mais detalhes ao longo das semanas. Bem, é importante mencionar, da mesma forma que nossas linguagens naturais, elas se caracterizam, né, pela comunicação de ideias entre pessoas, existe também a linguagem de programação que tem seus objetivos e se diferem da primeira, justamente porque a linguagem de programação, ela, ao invés de se comunicar com pessoas, ela visa a comunicação entre pessoas e a máquina e o computador. E também, em segundo lugar, ela se difere da linguagem de programação, ou linguagem natural, perdão, porque basicamente ela tem um escopo bem menor, né? Ou seja, ela possui um domínio de expressão mais reduzido do que as linguagens naturais. Então essa é basicamente a diferença, esses dois pontos, elas tornam, né, a linguagem de programação diferente e até bem mais restrita do que a linguagem natural. Bem, projetistas de linguagem de programação, eles possuem um vocabulário básico sobre a estrutura, o significado e as preocupações pragmáticas dessas ferramentas que os auxiliam a entender como as linguagens funcionam. Então, os projetistas, eles basicamente, para poder entender essas linguagens de programação, eles perceberam que existem 4 propriedades ou 4 categorias que elas são bem inerentes, né, a qualquer linguagem. São elas a sintaxe, os nomes, os tipos e as semânticas. A gente vai falar sobre cada uma delas daqui em mais alguns slides, mas é importante salientar que qualquer linguagem, seus projetistas devem definir essas propriedades, como eu já citei, e os programadores eles devem dominar, né, essas propriedades. Eles têm que conhecer e ser mestres em cada uma dessas propriedades para poder ele utilizar, né, essas linguagens de programação para resolver algum problema. Bem, o que vem a ser sintaxe, né? Basicamente, a sintaxe de uma linguagem de programação descreve o que constitui o programa estruturalmente correto. Ele responde algumas questões básicas, né? O que a gramática, o que é uma gramática para essa linguagem? Então, basicamente, a sintaxe vem responder essa pergunta. O que é o vocabulário básico, né, para essa linguagem de programação? E como identificar ou detectar esses erros de sintaxe? Então, a sintaxe, ela não só para a linguagem natural, mas também para a linguagem de programação, ela vem responder essas perguntas. Então, é natural que a sintaxe ela, de uma linguagem de programação venha a definir todo esse escopo, toda essa estrutura que vai definir se
se temos algum tipo de erro, quais são as palavras reservadas, né, e como utilizar as estruturas de modo que tenhamos aí uma lógica a ser executada, basicamente. Outro pilar, o princípio importante de uma linguagem de programação é os nomes, né? Vários tipos de entidades em um programa têm nomes, né? Essas entidades podem ser variáveis, tipos, funções, parâmetros, classes, objetos. Todos essas entidades aqui, elas vão ter um nome específico. E é importante salientar que esses nomes são importantes, não tem algum resultado em tempo de execução desse programa. Basicamente, o escopo também vai ter o seu nome, vamos dizer assim, a visibilidade está relacionada com o nome, o tipo e o tempo de vida também. Elas, de certa forma, também essas propriedades aqui, elas também têm um nome específico, um nome associado que define cada uma delas. Bem, os tipos de uma linguagem denotam os tipos de valores que os programas podem manipular. Né? Basicamente, existem os tipos simples, né? Que são números, caracteres ou chars booleanos. Existem os tipos estruturados, né, de uma linguagem de programação, que pode ser as strings, né, que é um conjunto de caracteres. As listas, que pode ser lista de N tipos simples, né? As árvores, as tabelas hash, e aí vai, que são as estruturas de dados que você já deve estar vendo ou vão ver ainda nesse semestre. E também os sistemas de tipo de linguagem podem ajudar a determinar a operação correta, detectar também erros de tipo também. Então, basicamente, esses sistemas de tipos que a linguagem de programação possui nos ajudam a definir algum tipo de esse tipo de coisa, o que é correto e o que é incorreto, né? No tratamento de variáveis, por exemplo, ou de operações. Bem, outra coisa importante, né, é a semântica. O significado de um programa é chamado, né, é chamado de semântica, basicamente. O significado de um programa é definido pela sua semântica, ou quando um programa é executado, o efeito de cada comando sobre os valores das variáveis do programa é dado pela semântica da linguagem. Então, basicamente, isso, a semântica é a parte, vamos dizer assim, tão importante quanto as outras, mas é ela que dá significado ao programa, vamos dizer assim. No estudo da semântica, nós fazemos as seguintes perguntas, né? Quando um programa ele está em execução, o que acontece para o valor da variável, por exemplo, de uma variável, das variáveis? Então, é basicamente a semântica que vai dizer o que cada instrução significa. A semântica vai nos ajudar a entender o que cada comando está significando ou irá produzir. O que basicamente o modelo, né, subjacente governa sobre o comportamento em tempo de execução, quais as funções são chamadas. Então, qual o modelo subjacente, né, governa o comportamento em execução e quais, por exemplo, as funções são chamadas naquele comportamento. Depois, como os objetos são alocados em memória em tempo de execução. Então, essas coisas, essas questões, a semântica nos ajuda a entender, nos ajuda a responder. Bem, após esse entendimento sobre os princípios, nós precisamos agora entender o que é paradigma. Paradigma de programação é um padrão de pensamento para resolver problemas relacionados, né, a um particular gênero de programas
e linguagens. Então, existem uma forma de resolver problemas, né, do mundo real, e essa forma específica tem características, né, bem específicas e que definem uma linguagem de programação. Então, cada paradigma vai ter uma forma de ver o mundo, uma forma de resolver problemas. E essa forma é que caracteriza, é que define esse paradigma em si. Dentro desse conceito existem basicamente 4 grandes grupos de paradigmas de programação, que é o imperativo, o orientado a objeto, o funcional e o lógico. Então vamos falar sobre cada um deles. Bem, paradigma imperativo. O paradigma imperativo ele se caracteriza justamente aos grandes trabalhos aí do von Neumann e Eckert. Então, basicamente o modelo imperativo ele é norteado basicamente por esses pontos aí do modelo do Neumann e Eckert, onde um programa e os dados são indistinguíveis em memória, ou seja, tanto o programa como o dado vão estar em memória nessa arquitetura do von Neumann. Então, basicamente o programa é uma sequência de comandos, né? Esses comandos são alocados em memória, ficam reservados em memória. Então, e o estado, nada mais nada menos, são os valores de todas as variáveis que o programa ele entra em execução. Então, à medida que cada instrução é executada desse programa, cada sequência de comando é executada, esses estados vão sendo alterados. E os programas são basicamente uma abstração, né, procedural, ou usam uma abstração procedural, ou nada mais nada menos do que funções. Exemplos de linguagem de programação imperativa, a gente vai ver mais exemplos mais para frente, mas temos aqui o COBOL, o Fortran, o C, que você já deve ter visto, o ADA e o Perl. A arquitetura de von Neumann, o von Neumann, basicamente ela se caracteriza pelo esse modelo onde temos as entradas. Essas entradas podem ser dispositivos de entrada. Temos aqui a parte da memória, onde, como eu falei anteriormente, os programas e os dados ou variáveis ficam sempre em memória nessa arquitetura. Temos uma unidade de controle que define a hora da entrada e saída dos dados pelos barramentos, né, de entrada e saída. E a parte da unidade aritmética, onde realmente acontece o processamento aí das instruções, das variáveis, das instruções que o programa define. Os cálculos todos acontecem dentro dessa unidade que é a ULA, a famosa ULA, unidade lógica aritmética do computador, né, de von Neumann, que até hoje é a base para todas as arquiteturas de computadores que nós temos nos dias de hoje. Bem, paradigma orientado a objetos. Na programação orientada a objetos, uma coleção de objetos basicamente interage, né, na linguagem de programação orientada a objetos, passando mensagens que transformam o estado, né, esse estado daquele programa. Então, quando estudamos orientação a objetos, nós aprendemos basicamente sobre o conceito sobre envio de mensagens. Então, objetos, né, hoje no mundo real, não tem como não pensar em orientação a objetos e não ver com um paradigma que vê, né, o código como algo mais próximo do nosso dia a dia. Então, objetos, seres humanos trocam mensagem e basicamente eles usam na troca de mensagem na troca de mensagem eles usam basicamente essa interação, né, na troca de mensagens, e essa interação ela acontece naturalmente no mundo real. Uma pessoa fala com outra pessoa, ou um animal interage com outro animal através de uma troca de mensagens. Então a orientação a objetos visa justamente isso.
Então, o que acontece? Basicamente, a orientação a objetos visa essa questão do envio de mensagens. Outro conceito importante é o conceito de generalização e herança dentro da orientação a objetos. Então, e o polimorfismo. Eu vou usar uma imagem para ficar mais fácil da gente explicar aqui esse conceito. Só um segundo. Então, basicamente, temos aqui uma imagem, para que vocês estejam vendo, onde temos aqui uma classe, né, que descreve justamente uma hierarquia, não deixa de ser. Então, quando a gente fala de herança, a gente fala de uma hierarquia, onde temos um grupo aqui chamado mamíferos, que todos os mamíferos têm a característica de ter mamas e pelos. E temos aqui um subtipo de mamíferos, que são os cachorros, o macaco e o homem. Todos esses seres aqui herdam características, né, ou desse grupo, tem as mesmas características desse grupo mamíferos. Então, a esse tipo de relação, onde temos classes ou estruturas que herdam atributos ou ações de um objeto ou classe superior, vamos dizer assim, uma classe pai. Então, a gente chama isso de herança. Uma coisa interessante, quando a gente fala de polimorfismo, que também é um conceito que está muito agregado à herança, é que vamos ter, por exemplo, no cachorro, alguns comportamentos diferentes. Por exemplo, tem cauda, corre e trota. O macaco ele tem comportamento de ter uma cauda, ele sobe em árvores, e o homem pelos e caminha. Né? Mas basicamente todos esses seres aqui poderiam ter uma mesma classe chamada emite som. Cada um deles, se a gente pensar num comportamento de emitir som, o cachorro vai emitir um som de uma forma, o macaco vai emitir de uma forma, e o homem vai emitir som de uma forma. Então, dessa forma, se cada um deles utilizar esse comportamento de emitir som, vão ter um resultado diferente, mas é algo comum, né, da classe pai. Vamos pensar dessa forma, que classe pai também dos mamíferos emite som. Então, se todos eles emitirem som, consequentemente, cachorro, macaco e homem também vão emitir som, cada um da sua forma diferente. Então, ao invés do polimorfismo, eu posso dizer que se eu instanciar esse mamífero de um modo que ele seja homem, eu posso chamar a classe emitir som e o homem vai falar, por exemplo. Mas se eu utilizar o mamífero, instanciar ele como um cachorro, ele vai latir, e assim sucessivamente. Então, a herança justamente lida com esse conceito de hierarquia, né, de classes, onde temos as classes filhas de uma classe pai, e o polimorfismo lida justamente com as várias formas ou comportamentos que essas classes filhas vão ter com base no comportamento, por exemplo, advindo, né, dado de uma classe pai. Então, basicamente, é isso. A gente pode estar dando mais detalhes mais para frente, no decorrer da disciplina, quando a gente estiver falando mais sobre orientação a objetos. Bem, exemplo de linguagem de programação orientada a objetos é o Smalltalk, o Java, o C++, C Sharp e o Python. Paradigma funcional. Basicamente, o paradigma funcional, né, modela uma computação, um cálculo como uma coleção de funções matemáticas. Então, a gente vai ter uma entrada, que basicamente é um domínio, a saída, que é uma faixa, né? Uma faixa de valores, por exemplo. Então, a linguagem de programação são caracterizadas, né, a linguagem de programação funcional, por uma composição de funções, e também tem uma característica muito marcante, a recursividade. Você já deve ter visto aí resolvido algum problema relacionado ao cálculo fatorial utilizando a recursividade, né, nas disciplinas anteriores. Então, uma característica marcante justamente é que você dá uma determinada entrada, você vai ter uma faixa de saídas, né, com base justamente nessas entradas aqui. Então, você vai ter basicamente aqui alguns exemplos de linguagem, que é o Lisp, o Scheme, o ML,
o Haskell também como linguagem funcional. Então ela é muito poderosa e muitas das linguagens orientadas a objetos no dia de hoje têm utilizado fortemente esses princípios também aliados à orientação a objeto. O próprio Java mudou muito ao longo do tempo e tem utilizado muito essa programação funcional a partir das versões 8 principalmente. Paradigma lógico. O paradigma lógico é basicamente um paradigma declarativo. Ele declara qual resultado o programa deve ter, mais do que como deve ser esse resultado. Basicamente a ideia é essa. A pergunta aqui é o que, né? Qual o resultado, na verdade, ao invés de como ele deve ter esse resultado. Então, isso se deve justamente porque a programação lógica ele procura ver o seguinte, que o programa é como um conjunto de restrições, né, para um problema. O programa ele que atinge, né, todas as possíveis soluções, e tem essa possibilidade de atingir todas as possíveis soluções, e o programa que são não determinísticos. Né? Determinístico, quando a gente fala de algo determinístico, é algo que, dado uma entrada, dado uma determinada entrada, uma entrada a gente vai ter sempre o mesmo resultado X, por exemplo. Já num programa que é não determinístico, dado uma determinada entrada a gente pode ter diferentes resultados, não só X, mais Y, Z, e assim sucessivamente para aquela mesma entrada. Então a ideia da programação lógica é justamente entender aí que tem um fluxo, né, de restrições, né, que vão permitir várias soluções possíveis atingir de forma diferente, por isso não determinístico. Um exemplo de linguagem de programação lógica é o Prolog. Bem, pessoal, vamos também ter alguns tópicos especiais, né, onde nós vamos ver aqui a programação que lida justamente com o tratamento de eventos, né, que, por exemplo, a parte de interface gráfica, o sistema de segurança residencial, por exemplo, são exemplos aí de sistemas que lidam com eventos, programação que lida com eventos, parte de concorrência, que é justamente, por exemplo, dos programas que lidam com a abordagem cliente-servidor, socket, essas coisas. E a parte de exatidão, né, que basicamente lida como nós podemos prover, né, garantir que o programa ele faz o que é suposto fazer, né, sobre todas as circunstâncias. Então a exatidão basicamente ela propõe isso, seja algo mais determinístico. E o que sobre isso é importante, né? E nisso o que é importante saber por que é importante saber essas coisas, né? Então basicamente a exatidão ela busca responder essas questões aqui e a gente vai ver com mais detalhes ao longo do curso. Bem, pessoal, essa foi a nossa primeira visão geral aí sobre a disciplina. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, estou aberto aí por e-mail ou utilizar nossa sala virtual também para expor a sua dúvida, que eu vou tentar o máximo possível esclarecer e se for preciso fazer uma aula só para tirar essa dúvida. Se não, eu agradeço a todos, obrigado por tudo e uma ótima semana para vocês, que Deus os abençoe.